Hoje nós vamos estabelecer aqui uma diferença entre a crítica feita com boa vontade, boa fé, e a crítica pela crítica, que é feita lastreada em achismos e em confabulações esquizofrênicas de quem não entende o que acontece nos bastidores da política, por isso fica colocando em xeque a idoneidade e o caráter das pessoas. Por exemplo, eu vou citar aqui 2 eventos nos quais eu discordei fatalmente de medidas do governo federal, que acabaram, cujos cenários, os eventos, na verdade, demonstraram que, enfim, de certa forma eu estava correto. E não estou aqui atribuindo nenhum mérito a mim, tampouco estou dizendo que, nossa, o governo federal ouviu o que eu disse. Não, acredito que tenham sido apenas coincidências, porque eram cenários que não eram tão difíceis de fazer uma leitura, mas que eu discordei sim do governo federal e nem por isso deixo de apoiar o governo, deixo de tecer críticas de boa vontade e boa fé, visando o bem do Brasil, que é muito diferente de trairagem, colocar em xeque a idoneidade das pessoas, o caráter das pessoas, para conseguir sustentar a própria crítica, porque é inepto, burro, não consegue fazer uma crítica na base do argumento e de uma leitura de cenários. Por exemplo, a questão da embaixada em Jerusalém. Quem segue o canal, quem vê os vídeos, é só procurar. Eu até fui muito criticado nos comentários. Mas para mim, sim, era desnecessário colocar a embaixada em Jerusalém. Sim, isso nos traria problemas dos quais não devíamos sofrer os efeitos. E eu lembro muito bem que eu declarei no vídeo: nenhuma gota de sangue, fruto de eventual retaliação dos árabes ou do que quer que seja, vale essa embaixada. O povo brasileiro não deve pagar o preço de nada dessa briga besta entre árabes e judeus em cima de território. Para mim é uma briga besta. E usei como fundamento também uma bibliografia do Guillaume Faye, que ele é um analista político francês, ele é um identitário, ele é um isolacionista, ele é um cara que ele acredita que as nações não devem ter essa coisa de globalismo e tudo mais. Ele é um cara que ele acredita que as nações, ele acredita no nacionalismo, acredita que as nações devem crescer por si, claro, fazendo comércios e tal, mas que não devem se intrometer em problemas dos outros. E esse era um cenário. Nós não deveríamos colocar a embaixada em Jerusalém para provar para Israel que nós somos legaizinhos e que preferimos Israel à Palestina e tudo mais. Isso não é problema nosso. E eu declarei isso, e eu disse que o governo não deveria adotar essa medida sob pena de colocar em risco não só a segurança nacional, mas também sofrer sanções econômicas que prejudicariam o povo brasileiro. E em nome de quê? Qual seria o benefício? Nenhum. Prático, material, nenhum. Algumas pessoas ficariam contentes. Não era algo que compensava o risco, certo? Declarei isso, foi uma crítica ao governo federal. Algumas pessoas tosquinhas realmente discordaram de forma que não se deve discordar, mas não se adotou essa medida. Era uma iniciativa, acabou recuando. Foi uma crítica ao governo federal, foi uma crítica à iniciativa do Jair Bolsonaro. E aí eu quero? Eu sou um traidor? Eu sou alguém que foi execrado do debate público? Eu fui exposto? Não, porque a crítica foi feita de boa vontade. E isso era visível, é perceptível. Como? Como você percebe isso? Com os argumentos da pessoa, como ela trata o assunto. Não coloquei em momento algum em suspeita o caráter de Jair Bolsonaro, ou dos seus ministros, ou de quem quer que seja que tenha tido essa ideia. Mas fiz a crítica no objeto. Mas para isso é necessário uma coisa: um pouquinho de intelecto, humildade, capacidade cognitiva e intelectual para fazer uma crítica dessas, que nem era algo tão difícil assim, era um cenário fácil de se perceber. Mas é preciso essas coisas que muitos youtubers pop não têm. Um outro ponto, eu lembro, eu fiz um texto no Facebook, contrário à posição da Petrobras de não abastecer os navios iranianos. Daqui a pouco vamos chamar de árabe aqui, muçulmano. Não, mas que foram 2 pontos que eu me lembro muito bem que fiz uma crítica contundente. O que aconteceu? Chegaram os navios iranianos aqui, cheios de suprimentos e tal, para carregar e levar de volta outros suprimentos, enfim. Porém, eles estavam sob sanção
econômica dos Estados Unidos da América. É problema nosso? É problema do Brasil a sanção que os Estados Unidos impõem sobre um navio iraniano, sobre o comércio com o Irã? Não! Por que o Brasil deve se compadecer dos norte-americanos para também sancionar ou dar sequência à sanção sobre os iranianos? Porque poderia gerar um desgaste diplomático nos Estados Unidos. Não, liga pro cara, vou ter que tomar essa iniciativa aqui por causa disso, beleza? Não é nada pessoal, apenas comércios. Bye! Né? Fiz essa crítica em texto no meu Facebook. Por outras razões também, até uma questão humanitária. Haviam pessoas no raio do navio que não podiam desembarcar por questões óbvias, territoriais e tudo, e que estavam lá presas, né? Principalmente em cárcere no raio do navio. É uma questão humanitária, são pessoas que têm famílias, são trabalhadores. E era justo que o governo brasileiro, através da Petrobras, não abastecesse o navio iraniano para que ele pudesse partir, ir embora e cumprir a meta que tinha que cumprir. Não era justo. E eu fiz essa crítica a essa medida do governo federal. E também houve discordâncias de pessoas que os árabes, eles são terroristas. Esse pessoal, né? Um cérebro de ervilha. O que aconteceu? Graças a Deus, Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi lá e obrigou a Petrobras a, sim, abastecer o navio iraniano por várias razões, dentre elas a humanitária, e, enfim, eles puderam ir embora. Vai dizer o quê? Que não dá para criticar o governo federal? Mas é simples. Boa vontade, intelecto, capacidade cognitiva e não colocar em dúvida o caráter das pessoas. Agora, é curioso que assim se fala, nossa, mas se o Flávio é inocente, por que ele se defende? Se o Flávio Bolsonaro é inocente, por que ele quer parar a investigação? Que coisa linda, né? Tem gente que fala isso, tem gente que aduz isso, argumenta isso, mas na hora que leva um processo se esconde até na casa da mãe para não ser citado. E depois fica seus advogados que resolvem esse problema aí. Que lindo, né? Que coisa maravilhosa. Então, senhores, existe uma diferença muito clara entre a crítica pela crítica, vazia, eivada de má fé, que coloca em xeque o caráter das pessoas, das boas pessoas, o que é o pior, né? E existe a crítica lastreada em argumento, em uma análise de cenário, e que você faz visando o bem das pessoas, do governo e do seu país. Então não venham com essa ideia de que, nossa, o pessoal só pode apoiar as medidas do governo federal, só pode apoiar o Jair, etc. Não. O governo aceita a crítica, sim. É possível fazer crítica, sim, sem ser traíra, sem ser canalha e mantendo, sim, a retidão, o bom caráter e a coerência. Está aqui uma pequena prova disso. E outras mais existem por aí. É só procurar bem e é só seguir pessoas boas e não gente tosquinha com cérebro de ervilha. Fique com Deus, até a próxima.